Bom, boa noite. Estamos em mais uma aula de filosofia. Nem sei, na verdade, qual é a aula agora, mas eu sei que é a aula de Idade Moderna, né, segundo a programação. E estamos aguardando uns minutinhos para ver se mais pessoas entram, para a gente não ficar interrompendo aqui a fala. Quem quiser, nesse meio tempo, pode usar o microfone para falar, dar recado. Olha ele aí. Guilherme. Bom, quem quiser falar, passar recado, fica à vontade aí. Olha ele aí. Que bom que voltou. Aí sim, a gente vai chegar em Marx, hein, Gui? Quando chegar, se prepare. Vai ter Marx. Muito Marx. É um caminho até lá. Esse caminho vai começar... Na verdade, esse caminho começou a ser trilhado lá no Aristóteles, né? A gente estava falando de Aristóteles, mas esse caminho ele vai começar a ser trilhado de verdade agora no mundo moderno. Com essa ideia da modernidade, da filosofia. E aí o ponto mais alto vai ser chegar lá. Para os interessados, né, além do Guilherme, para os interessados em Marx, em marxismo, por acaso é o meu projeto de mestrado, estudar o homem, né, então posso dizer que eu sou um aspirante a especialista do assunto, né, não posso dizer que eu sou ainda, porque tem muita coisa a ser lida, mas... E eu dividi a aula de Marx em duas aulas, vão ser duas aulas. A primeira é o que a gente chama de marxismo vulgar, né, que é um marxismo mais simplório, né, mais para atingir todo mundo, né, um primeiro contato com o marxismo para quem nunca teve, não sabe exatamente do que é. E aí, essa é a primeira aula, seria a primeira aula com foco em Manifesto Comunista, o texto dele do Engels. E a segunda aula aí é o Capital direto, eu vou falar sobre o Capital. Espera aí, só um momentinho. Então, vai ter muito Marx, Gui, muito debate. A Nina, minha gata, ela é difícil. Ela fica com ciúmes da tela. Bom, vamos lá, vamos começar. Acho que ninguém mais chamou. Vamos lá. Primeiro eu vou apresentar a tela aqui já, colocar um GIF aqui, GIF não. Esqueci o nome. Gente, eu sou cringe, eu não sei mexer nessas coisas direito. Como é que abre aqui, amplia aqui? Alguém pode me ajudar? Ali em cima, no canto direito da sua tela, está escrito apresentar, é só você clicar. Obrigado, Emily, muito obrigado. Imagina. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia? Essa aqui foi uma aula que eu dei ao vivo para o Centro de Mídias de São Paulo. Não sei se vocês assistiram ano passado.
né? Mas eu fiz parte desse projeto aí, do governo do estado. E essa aula que eu vou dar hoje foi exatamente a mesma aula que eu dei lá no ano passado sobre filosofia moderna. Só que a diferença, obviamente, que a gente vai aprofundar muito mais aqui, porque essa aula de hoje ela vai ser apenas uma introdução ao conteúdo, né? A gente vai falar um pouco dos filósofos, mas na próxima aula a gente vai ver o filósofo propriamente dito. Vai ser uma aula dedicada a Descartes, então a gente vai aprofundar. Mas tô acabando usando esses slides aqui, que é um conteúdo para a gente seguir, que é bom, foi eu que fiz em cima dessa aula, mas é isso para deixar claro, a gente vai aprofundar tudo que for apresentado aqui. Bom, então vamos lá. Então, aula de filosofia moderna hoje. Vamos começar. Então, nas últimas aulas, nós aprendemos filosofia antiga e filosofia medieval. Filosofia antiga. Lembrando, a filosofia antiga, primeiro, ela é chamada de clássica, porque ela é referência de toda a filosofia, né? Então, os filósofos antigos ou os filósofos clássicos, eles começam com os pré-socráticos, né? E eles têm essa nomenclatura de pré-socrático não só porque eles vêm antes de Sócrates, até porque tem filósofos que são do mesmo período que Sócrates, mas na verdade é o foco deles que estavam ainda relacionados a como o mundo foi criado, como que nós surgimos, como que as coisas são feitas. Então, é uma filosofia da natureza. Depois a gente tem a inversão do Sócrates, que ele vai pegar toda a filosofia e vai trazer para baixo, vai trazer como ser humano no centro. O que é o bem, o que é o mal, o que é o justo, o que é o certo. Todas essas questões vão começar a florescer e o ser humano vai entrar no centro da filosofia. E aí a gente tem a Santíssima Trindade da filosofia, Sócrates, aquele que não escreveu nada, mas que nós temos muitos filósofos que escreveram sobre ele, né? Xenofonte, Platão e Aristófanes. A gente tem Platão, que foi discípulo de Sócrates. Nós vimos que eles aprofundaram os conhecimentos de Sócrates, o Platão aprofundou os conhecimentos de Sócrates, né, no intuito de começar a deixar registrado na fundação de uma obra literária, e, enfim, ele que meio que funda a academia. Então, vocês estão fazendo um cursinho pré-vestibular para entrar na faculdade, né, e lá vocês vão ver que vocês chamam de academia, né, essa academia ela foi fundada na lógica lá do Platão. E o último que nós vimos foi o Aristóteles, que eu dei uma aula e o professor André deu a segunda aula, né? Então, ele é muito mais complexo, porque ele, de fato, ele que sistematiza todas as ciências, que hoje nós vamos chamar de ciências, mas naquele período não era chamado assim. Então, a psicologia, a filosofia, enfim, todas as ciências, os ramos da ciência que hoje nós chamaríamos de ciência. Tudo, a física, a matemática, a psicologia, a biologia, todas essas áreas do conhecimento vão ser estudadas pelo Aristóteles e aí se fecha a filosofia antiga, a filosofia clássica, que de certa maneira tudo que a gente vê depois está dialogando com eles. Até esse momento, ninguém criticou eles. Né? Agora que a gente vai começar com as críticas dos filósofos clássicos. Depois nós vimos filosofia medieval. Que, lembrando, ela tem esse nome porque ela vem de medievo, vem de meio, né? Significa que é um período da história que ele está entre a filosofia antiga e entre a filosofia moderna, ele está exatamente no meio. Né? Lembrando também que as pessoas, quando pensam em filosofia medieval ou história medieval, sempre veem com maus olhos, com um olhar de preconceito. Né? É um período em que a religião tomou conta, seja o cristianismo, seja a religião muçulmana. É um período em que eles acreditam, que tem um consenso, que tem poucos avanços filosóficos, poucos avanços científicos. A igreja, ela dominava não só o pensamento, mas ela também é a maior detentora de terras,
Então ela era o poder político, ela era o poder intelectual, ela era o poder religioso. Então todas as instâncias da vida humana estavam voltadas para a igreja, para Deus. A filosofia não era diferente. Nós vimos nas aulas passadas 2 grandes filósofos do período medieval. Tem outros, mas eu seleciono aquilo que cai mais nos vestibulares, que foi o Santo Agostinho, o primeiro, lá por volta de 300 e pouco depois de Cristo, se tornou um santo. Nós vimos isso na aula, esse processo dificultoso. E por que ele é importante? Porque ele vai trazer a filosofia para dentro da teologia da religião, né? E depois nós vimos Santo Tomás de Aquino, que está quase 1000 anos depois, lá no alto da Idade Média, já pensando numa escolástica, já dentro das universidades, já nessa mentalidade de decifrar, primeiro traduzir, entender, interpretar e decifrar tudo que Aristóteles deixou. Nós vimos que Aristóteles demorou mais de 1000 anos para ser compreendido, para ser lido, compreendido. E o Santo Tomás de Aquino, ele é o principal pessoa responsável por isso. Encomendou traduções, fez traduções, tem muitas interpretações. Então, filosofia medieval, nesse certo ponto, não é um avanço da filosofia, a filosofia fica estagnada, né? E é uma elaboração dos conteúdos do que foi entendido por Aristóteles. E agora, finalmente, a gente chega na filosofia moderna, né? Então, o que é essa filosofia moderna? Primeira coisa que gosto sempre de pensar é o que é moderno, né? A gente fala que alguém é moderno, ou que uma roupa é moderna, ou que um programa é moderno, né? O que significa, né? Ah, essa pessoa é moderna. A gente pensa geralmente que é algo novo, né? Que é algo moderninho, é algo novo, é descolado, é arrojado, é diferente. Tem sempre essa conotação, né? Então, é algo novo, do tempo presente. O período moderno, ele é novo, ele é diferente. Por que ele é diferente? Primeiro, porque ele se opõe ao período medieval. Qual que era a dominância do período medieval? Era a preponderância do pensamento religioso em todos os meandros da vida humana. A arte era para Deus, a filosofia era para Deus, a economia era para Deus, tudo era voltado para Deus. Lembrando daquela aula, hoje a gente pensa compartimentado, gente. A gente consegue separar a hora da oração, a hora do estudo e separar as coisas. No mundo medieval as coisas eram todas juntas, todas embrincadas, todas por um motivo específico. E aí vem essa modernidade e a primeira coisa que eles falam, eles olham para o período medieval e falam, a gente não se reconhece, né? Os modernos, eles foram os primeiros que se olharam e falaram, a gente é diferente do que veio anteriormente. A gente é diferente, a gente vê as coisas diferente, né? Mas o principal é um resgate da antiguidade clássica. Mas, professor, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que você deu a aula, você falou que eles resgatavam a antiguidade, né? Eles eram... Santo Agostinho era neoplatônico e Santo Tomás de Aquino era aristotélico. Sim, de fato. Só que é uma volta na antiguidade, numa volta sem essa contaminação da religião. É uma ideia de entender os antigos pelos antigos. Quando o Santo Agostinho estuda Platão, ele está estudando Platão à luz do mundo cristão, à luz do cristianismo. Quando o Santo Tomás de Aquino está lendo Aristóteles, ele está adaptando exatamente as ideias do Aristóteles que vão entrar dentro da igreja e a concepção de Aristóteles, por exemplo, de Deus, que não tem nada a ver com a igreja católica. Então é sempre à luz da religião. O período moderno, não. Eles vão olhar, vão pelo menos tentar olhar afastado dessa religião, um pouco mais afastado, um pouco mais crítico, né? Então, a gente começa assim. Então, e aí o que é esse mundo moderno, né? Ele tem muitas coisas, tudo isso cai no vestibular. Então, é um apêndice aqui da aula de história, porque eu preciso trazer essa... professor de história, com certeza ele vai falar, ou já falou sobre tudo isso, mas eu preciso trazer tudo isso à tona para a gente discutir a filosofia também. Então, o primeiro é o racionalismo. Por que é o racionalismo? Porque vem do rácio, né? Rácio de razão.
Significa? Significa dizer que eles acreditavam que no período medieval as pessoas eram dominadas pela emoção. Era a emoção que controlava, era o sentimento em relação a Deus, o sentimento em relação à religiosidade, à igreja. Então não tinha muito razão as coisas, ou pelo menos a razão ela era voltada para a igreja. Então aqui nesse mundo racionalista a razão se descola e ela começa a ser pensada por ela mesma. Por que acontece isso? Por causa da segunda palavrinha aí, humanismo. Antes do humanismo, no período da Idade Média, era o teocentrismo. Teo significa Deus. Centrismo, a própria palavra já diz. Então, na Idade Média, era Deus no centro, era tudo para Deus. Isso era o teocentrismo. Com o período da Idade Moderna, tem uma inversão. É o ser humano agora no centro. Por isso que é o humanismo agora. É voltado para a razão humana. Entende? Então tem uma inversão aí já de posicionamento, de preocupação e de enfoque através das questões filosóficas. Teocentrismo antes, humanismo depois. E aí a gente entra também nessa palavrinha mágica aí, empirismo. O que é o empírico, gente? O empírico é a experiência. O empírico é a experiência, o ato de experienciar. É aquilo que a gente aprende na prática. Eu sempre gosto de dar esse exemplo nas minhas aulas sobre empirismo. É assim. Vocês, sei lá, alguém aí, a Emily aí, sei lá, que tá com a câmera ligada, pega um livro sobre como acampar ou como sobreviver na natureza. Ela vai na biblioteca, ela pega 5, 10 livros de pessoas ensinando a ela como que ela deve se comportar, o que ela deve fazer para ela ter um acampamento agradável e perfeito. Ela lê tudo, ela decora tudo e ela se sente preparada para ir lá acampar. E aí, quando ela vai acampar, vai acontecer alguma coisa na prática, na experiência, que não vai ter escrito em livro nenhum. Vai ter uma contingência, uma intempérie. E a Emily, ela vai ser obrigada a aprender na prática. Então, o empirismo, ele é, sobretudo, uma oposição em relação ao racionalismo. Eles são opostos. Eu não coloquei em opostos aí, porque eu gosto de explicar isso. Racionalismo. Então, a ideia do racionalismo é a ideia de que a gente consegue achar a verdade ou encontrar o conhecimento a partir da razão. Sempre da razão, do nosso intelecto. É a filosofia antiga clássica, do Platão, do mundo das ideias, do Sócrates, do Aristóteles. O Aristóteles tem um pouco de empirismo, de experiência, mas ele ainda assim ele é muito racionalista. O empirismo é ao contrário, é o aprender pela prática. Entende? E por que isso é importante dentro desse período? Lembrar que nesse mundo moderno, o próximo tópico aí, é o mundo das grandes navegações, gente. Se ele é o mundo das grandes navegações, era assim. As pessoas, né, o senso comum falava que, além do mar, no além-mar, nas terras longínquas, teriam sereias, teriam ciclopes, teriam gigantes, né? Todos esses seres mitológicos, os gregos falavam. E aí, o que os portugueses e os espanhóis fizeram? Pegaram as caravelas e saíram em direção ao mundo. E quando encontraram outro continente, eles não encontraram nem sereias, nem ciclopes, nem seres diferentes. Pelo contrário, encontraram outros seres humanos com uma sociedade muito mais desenvolvida do que a sociedade europeia, com muito mais pessoas, com ninguém passando fome, né? Era algo monumental quando eles chegaram aqui na América. Então, o que é isso? É o racionalismo que mitificava, falava de coisas que existiam, e é o empirismo, que são as pessoas que foram lá na prática. Possivelmente ignorantes, pessoas que não sabiam nem ler e escrever, mas que na prática aprenderam que no mundo, depois, no mundo além oceânico, não tinha seres mitológicos. Entende? Essa é a ideia da empiria, do aprender na prática, do aprender fazendo. Até aqui o mundo moderno, a filosofia ela é basicamente racionalista. Depois ela começa a se tornar empirista e vão ter áreas que nós vamos aprender de filósofos que vão ser empiristas. Então, olha o que é essas grandes navegações, a importância que ela tem.
Nós fomos formados a partir dessas grandes navegações, positivo e negativamente, mas acima de tudo ele é também uma cisão do pensamento filosófico. Existem pessoas agora que vão começar a aprender, ou começar a defender o aprender na prática, a descoberta da prática. Tudo bem até aqui? Falando bastante, desembuchei, aqui é muita coisa hoje mesmo. Então vamos lá. Reforma protestante. Lembrar que o mundo moderno também é o período da reforma protestante. Então, Lutero, Calvino, o rei Henrique VIII, cada um desses fundaram uma religião evangélica. Então, por que o Lutero publica lá as 95 teses? Ele publica isso porque ele é um monge, ele é alguém de dentro da igreja que utiliza a razão dele, o rácio, para criticar a forma que a igreja estava lidando com a religião. Então ele começa a criticar uma série de normas, de condutas que a igreja estava tomando durante o período da Idade Média inteira, né? E ele, através da razão, ele rompe com a igreja, mas não porque ele não acredita em Deus ou porque ele quer romper com tudo isso. Não, porque ele, na sua razão, na sua filosofia, pensava que a religião teria que ser guiada e levada de uma outra maneira, que não a da Igreja Católica. Então, olha como esse mundo moderno, ele é um mundo que ele é religioso, mas é sobretudo a razão em cima da religião também. Até para dividir a igreja. Mas o principal, quando falam no mundo moderno, se vocês jogarem no Google aí, pesquisar, sempre vai aparecer o Renascimento, porque aí a Europa gosta muito desse, né, conteúdo do Renascimento, principalmente a Itália, Leonardo da Vinci, né, todas essas obras que já estão no nosso imaginário. Por que é um renascimento? Renascer significa que já nasceu e está nascendo de novo. Senão seria um nascimento. Então é o renascer. É o renascer do quê? Das artes, da cultura. Que arte, que cultura? Helênica, greco-romana. Então quando o Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa, ele está usando métodos do belo que são métodos gregos. Da simetria entre as partes que são iguais, se elas são simétricas. Tudo isso são conceitos gregos de beleza. Então, é nesse sentido que é um renascimento, é um renascer. A gente tem também nesse período queda de Constantinopla. Nossa, professor, mas por que isso é importante? Isso é importante porque a gente aprendeu que o Império Romano ele ruiu lá no ano de 300 depois de Cristo, né? Só que essa Constantinopla continuou, e ela nada mais é do que o Império Romano Antigo. Só que está lá no Oriente. Então, Roma cai em 300 depois de Cristo e o Império Romano vai cair de fato, ele inteiro, completo, em 1492, com a queda de Constantinopla. Aí é o fim de verdade de todo o Império Romano. De todos os herdeiros do Império Romano, ou de tudo isso. É o fim. Rui. A gente tem a invenção da imprensa também, uma das coisas. Esse retorno à cultura greco-romana está dentro desse contexto de renascimento, né? É esse retorno. A queda de Constantinopla, se eu não me engano, Giovana, é 1492. Eu não tenho... Depois procura no Google aí. Mas a data pouco importa. É dentro desse período de que está saindo da Idade Média e entrando para a Idade Moderna. Esse período de transformações. Também eu sempre gosto de lembrar que não é assim, as pessoas dormem na Idade Média e acordam na Idade Medieval, né? Como se tivesse virado o dia para a noite. Não é assim. É um processo longo, imperceptível para as pessoas que estão inseridas nesse contexto. Né? É a gente que olha agora e olha e vê que nesse período está acontecendo transformações. Então é tudo isso. E por último aí o retorno à cultura, né, que eu já falei, e o absolutismo, né? O que é o absolutismo? É o poder absoluto. O poder absoluto de quem? Do rei. Então, os feudos do período da Idade Média, que é aquela estrutura feudal, que tem o senhor feudal no centro, e tem as pessoas que trabalham para ele. Essa estrutura
Só que o que era no período da Idade Média? Eram bairros, cada bairro tinha um senhor feudal, eram distritos separados e cada um comandava. O que o absolutismo vai fazer? Vai juntar todos esses senhores feudais eles vão se tornar em membros da elite, em condes, em duques e tudo mais, e eles vão eleger um rei, uma pessoa para seguir essa estrutura medieval, vamos dizer assim, de poder absoluto. Então é o poder absoluto do rei. O rei é o poder, o rei é a justiça, o rei é a verdade, o rei dita o que é certo e o que é errado. Não tem espaço para o diferente. Tudo bem, isso daqui, gente, é só contexto. O que está acontecendo nesse período? São as coisas que caem no vestibular relacionado ao mundo moderno. Tá? Então, explicar esses conceitos, eles precisam ser explicados tudo de uma vez só, porque senão a gente acaba confundindo depois. Tudo isso daí é o mesmo período. Quando eu falo de absolutismo, necessariamente me refiro a uma monarquia? Sim, Rafael. Sim. Nesse período que nós estamos falando, sim. É que hoje, Rafa, a gente tem uma monarquia parlamentarista na Inglaterra, né? Da Reino Unido. Ali é uma monarquia, mas ela não é uma monarquia absolutista, é uma monarquia parlamentarista. Ou seja, a rainha lá, ela é a chefe de Estado, ela não é chefe de governo. No poder da monarquia absolutista, o rei ele é tudo. Ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo, ele é o juiz, ele é a polícia, ele é tudo. Mas, exatamente. Dúvidas até aqui? Professor, Vai lá, Rafa. a rainha, ela comanda alguma coisa, tipo o exército lá? Ou é tudo o parlamentar, os parlamentares que decidem? O primeiro-ministro, no caso. Então, boa pergunta, Rafael. Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque, assim, existe, como a gente viu que existe o racionalismo e o empirismo, a gente percebe uma diferença entre a teoria e a prática. Então, na teoria, Rafael, a rainha não manda em nada. Na teoria, ela não manda em nada e quem manda é o primeiro-ministro. Essa na teoria. Agora, na prática, Rafael, ela detém todos os jardins da Inglaterra, é posse dela. Então, sei lá, se você pisar sem querer num cisne ou num ganso quando você estiver num parque lá em Londres, você é paga para a rainha. E ela também detém ações de muitas companhias petroleiras. Então, ela não manda em nada na teoria, mas na prática, como ela detém um enorme poder de riquezas, de dinheiro, de poder de comando, ela acaba comandando. Entende? Então é assim, na política, vamos dizer assim, ela meio que não dá palpite. Mas nas questões econômicas, devido ao poder aquisitivo dela, devido a ela ser a rainha, as atitudes dela interferem. Mas nem de longe é igual a esse período que nós estamos vendo, que era o período do absolutismo. Lá não tem essa. Lá o rei olhou para você, ele não gostou da sua cara, ele manda te matar na hora e pronto, acabou. E é isso, é simples. A rainha não tem esse poder hoje. Entende? Só para situar essas diferenças. Bom, então René Descartes, filósofo, físico e matemático. Gente, eu não coloquei no slide lá, mas é muito importante também eu ressaltar aqui. Esse período do mundo moderno também é o período do Galileu Galilei, do Copérnico. O que significa isso? Então vamos voltar lá, para o mundo clássico. Lá no mundo clássico, eles já falavam assim, os sentidos, eles nos enganam. E o único meio da gente encontrar a verdade é por meio da razão, do rácio. Porque os sentidos nos enganam. Só que o mundo grego olhou a vida inteira para o Sol e para a Lua, e quando a gente olha para o Sol e para a Lua, o que a gente vê? A gente vê o Sol se movendo e a gente vê a Lua se movendo. Então o que eles falavam? Que a planeta Terra era o centro do universo. Os gregos já falavam que a Terra era redonda. Não tinha esse papo de terra plana. Os gregos já sabiam isso. Mas aí eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. Por quê? Porque a gente olha para a Lua e é a Lua que se move. E a gente olha para o Sol, é o Sol que se move.
E aí vai chegar Copérnico, nesse contexto de mundo moderno. Então, todo pensamento diferente da igreja era considerado heresia, era considerado coisa ruim, né? E o que o Copérnico vai falar? Ele vai fazer através da matemática, da física, e principalmente das ciências da natureza, dos cálculos. Eles vão começar a investigar e ele descobre, ele percebe que, na verdade, quem descobre é o Galileu Galilei, o Copérnico comprova matematicamente. As ideias são do Galileu e a comprovação matemática é do Copérnico. E aí tem a inversão copernicana, que é o quê? A gente olha e vê o Sol e a Lua se mexendo. De fato, a Lua se mexe, a Lua gira em torno da Terra, mas somos nós que giramos em torno do Sol. Por mais que pareça que é o Sol que gira em torno da gente. Então tem aí um dos contextos mais importantes da nossa filosofia, que é a inversão entre sujeito e objeto. Vamos ver a Valéria aqui. Desde aquela época os gregos já sabiam que a Terra era redonda, para vir uns doidos hoje em dia e falar que é plana. Meu Deus. Pois é, Valéria. O mundo hoje ele tá doido. Tá doido. Mas, enfim. Então, o que o Copérnico, o Galileu e o Copérnico descobrem? Uma inversão entre sujeito e objeto. Apesar de nós, que somos sujeitos, olharmos para o Sol e ver o Sol se movendo, os nossos sentidos estão nos enganando. Nossa visão está nos enganando. E quem move, na verdade, somos nós. É a Terra que gira. Isso daí para a igreja foi um caos, né? Porque descobriram que a Terra não era o centro, e era a heresia, enfim, manda matar e tudo mais, pecador. Mas isso é importante porque é o quê? Isso é o espírito da filosofia. É o quê? Do mundo grego e do mundo medieval, 1.500 anos de história, europeia, obviamente, né? Não estou falando das outras histórias tão importantes quanto. 1.500 anos de história e eles acreditavam uma coisa. Até vem a filosofia, através da matemática, da física, e se provar o contrário, e se provar que eles estavam errados. E provar que o que eles viam, na verdade, era uma ilusão. Eles viam o Sol se mover, quando, na verdade, somos nós que moviam o Sol. Então, olha esse mundo moderno que está surgindo. Olha os pensamentos. Olha as reflexões, olha as críticas. E aí, antes de entrar no Descartes, né, também é uma coisa muito importante, que é a nossa formação do Brasil, né? Descoberto, invadido, saqueado, e também a escravidão, né? Então a gente já viu a escravidão antes no mundo antigo. A escravidão no mundo antigo, ela era uma perda de honra, mas ela era algo que não era levado para a vida inteira. As pessoas se tornavam escravas se elas perdiam a guerra. Se você perde uma guerra, se você perdeu uma batalha, a sua vida pertence a quem venceu. Então aquela pessoa faz o que quiser com você. Então alguns eles não matavam seus adversários, eles escravizavam. Mas essa escravização não durava a vida inteira. Não era aberta ao filho e à filha desse indivíduo. Era sempre por um período. No mundo moderno, nesse mundo em que a gente está sendo, que o mundo está sendo tão racional, que a filosofia está avançando e que está surgindo tudo isso, ao mesmo tempo é o período de maior barbárie da história da humanidade, que é a diáspora africana, que nós sabemos. Então os europeus chegaram na costa, eles perceberam que eles não conseguiriam colonizar, invadir a África de início, porque eles perceberam que a população que estava na encosta era uma população guerreira, originária, que não tinha como, então eles começaram negociando. E aí os europeus exploraram uma guerra tribal que existia e colocaram um contra os outros, e uma coisa que era da ordem da naturalidade, uma guerra que era natural, que conviveu pacificamente por milhares e milhões de anos, de repente se tornou algo, vamos dizer assim, voraz, né? Os africanos começaram a guerrear uns com os outros para pegar prisioneiros para os europeus. Então começou a ser uma coisa predatória. A interferência do homem branco, do europeu, ela é predatória na África. E aí cria
o que a gente já sabe, que é essa escravidão, que é uma das maiores barbáries da história da humanidade, que a gente no Brasil tem a repercussão até hoje. Então é trazer sempre esses dois lados. É o mundo da intelectualidade, das artes, da cultura, do belo, do resgate, da ciência, de tudo está indicando que está avançando, mas dentro de todo esse panorama também é o mundo da escravidão. É o mundo que eles pegam a religião, a igreja, o cristianismo, distorcem o cristianismo para legitimar a escravidão, colocando os negros como descendente de Canaã, lá da passagem de Noé. Enfim, é só para a gente trazer, né, que nunca é algo muito ruim e nunca algo é muito bom. Tudo tem sempre dois lados, duas maneiras de enxergar. Então, posto aqui esse contexto, agora a gente começa em René Descartes. Eu vou falar hoje superficialmente do Descartes. Por quê? Porque ele vai ser foco da nossa aula que vem. Nós vamos ler o Meditações Metafísica. E eu não quero dar spoiler, então não vou falar a importância dele. Se eu falar eu já vou dar spoiler. Então, mas ele tem uma importância crucial nessa história da filosofia. Ele ele bola algo incrivelmente novo que não existe antes. A gente vai tentar descobrir depois o que é. Outra coisa, todos os filósofos que a gente falar a partir de agora, eles são, por natureza, matemáticos e físicos. Não que os antigos não sejam, eles eram também. Mas é que agora, esses filósofos modernos, eles vão pegar a matemática e a física, a álgebra, a geometria, eles vão pegar todos esses conhecimentos e tentar provar tudo através desses conhecimentos. Então, por exemplo, o René Descartes, aliás, antes, né, o Santo Tomás de Aquino, que nós vimos na aula passada, ele prova a existência de Deus através de categorias matemáticas. Você pode não acreditar ou não, mas está lá, entre aspas, provado. Depois o René Descartes, seu método cartesiano, ele vai elaborar uma série de dogmas para tudo. E hoje em dia a gente usa o método cartesiano para tudo hoje em dia. Surgiu com ele. Então, só ressaltar, todos os filósofos são matemáticos aí, não é desassociado. Tá? Outra coisa. Quando a gente fala ciência, hoje é desassociado. Ciência é uma coisa e filosofia é outra. Essa separação entre ciência e filosofia vai começar a surgir agora no mundo moderno. Até aqui, falar ciência e falar filosofia é falar a mesma coisa. A mesma coisa. Para quem pegou o livro lá da Marilena Chauí, da professora do Departamento de Filosofia da USP, ela explica a palavra episteme grega, que é, no fundo, a ciência, ou a filosofia, ou o conhecimento, tanto faz. Mas é esse saber que ele é algo que é possível ser aprendido, possível de todos, mas que as pessoas detêm. É igual falar como um capitão de um navio. Ele detém um conhecimento sobre como pilotar o navio. Se você nunca pilotou um navio, você não vai saber como pilotar, porque você não detém essa episteme, esse conhecimento, essa ciência de como fazer. No mundo grego, os artistas, os pintores, os arquitetos, todo mundo detém uma episteme do seu ramo. O ferreiro, o carpinteiro, todo mundo detém uma episteme. Lá a gente consegue traduzir melhor como conhecimento, é um conhecimento sobre algo. Mas, de certa maneira, é tudo a mesma coisa. Aqui no mundo moderno que a ciência vai começar a descolar da filosofia. Ainda não descolou. Ainda estamos falando de coisas iguais. Então, o René Descartes ele é o fundador da filosofia moderna. Ele é o primeiro. Nós temos filósofos contemporâneos a ele, mas que não são os fundadores. Ele é o que funda. Ele que tem a importância. E ele é o precursor do movimento racional científico. Ele que vai pegar o movimento racional dos gregos e vai desenvolver ainda mais, desdobrar ainda mais, aprofundar ainda mais. E aí tem o discurso do método. Eu trouxe o discurso do método aqui nesse slide porque na semana que vem nós vamos ler as meditações. Eu vou trazer uns trechos aqui. Já vou pedindo antecipadamente quem puder usar
o poder da palavra ler para a gente fazer um esquema. Eu não quero escolher ninguém, né? Eu gostaria que vocês se sentissem livres para se colocar e ler e tudo mais, mas eu vou trazer um trecho do Meditações para a gente ler. Então, por isso eu trouxe o discurso do método aqui. Então, o que é esse método? Primeira coisa mais importante. Método. O que é o método em Descartes? Cai muito isso. Tanto em vestibular quanto nas faculdades, quando vocês entrarem. O método em Descartes é a dúvida. O método é a dúvida. É a dúvida. Então, quando você vai escrever um artigo científico, seja lá de qual área que for, esse artigo científico ele tem que ser colocado em dúvida por outras pessoas. Isso é o método científico. Se a gente não coloca em dúvida, o Descartes vai falar que ele vai entrar no campo da fé. Se a gente coloca dúvida, ele entra no campo da razão. Então, tudo precisa ser colocado em dúvida. Tudo. Tudo que falamos, tudo que sentimos, tudo que pensamos. E aí, vamos aprofundar essa palavrinha dúvida. O que significa a palavra dúvida? Ela significa duas vidas. Dúvida, duas vias, duas vidas. Quando a gente tem uma bifurcação, ou vai para cá, ou vai para cá. Se eu for para cá, minha vida vai ser de um jeito. E se eu for para cá, minha vida vai ser de outro. Eu tenho duas vidas. Eu tenho uma dúvida na minha cabeça. Então, isso é o discurso do método, é o discurso da dúvida e colocar em dúvida todas as coisas. Com quem que ele está falando? Ele está falando diretamente com Aristóteles. Porque o Aristóteles estabeleceu, sistematizou uma série de conhecimentos. Ele vai colocar em dúvida as coisas que o Aristóteles defendeu. E vai criticar muitas coisas que o Aristóteles defendeu. Então, como que se estrutura um discurso, um método, né, científico defendido pelo Descartes? Primeira verificação, devemos sempre verificar se há evidências indubitáveis sobre o que queremos estudar. Verificação, as evidências, o que traz? A partir das evidências, a gente faz a análise. O que é a análise? Essa análise ainda é a análise aristotélica, tá? O que é essa análise aristotélica? É dividir as coisas no maior número de partes possíveis. Então, qualquer coisa, você pega uma cadeira. Se você pegar uma cadeira, como que você divide as partes da cadeira? Os pés, o assento, o encosto, o material, a cor, o tamanho. Tudo isso é uma análise de divisão de coisas. Gente, a ciência hoje é basicamente isso. Seja lá qual for o curso que vocês forem entrar na faculdade, vocês vão utilizar esse método de separar as partes. Essa é a análise. Depois é a síntese. Depois de dividir tudo, dividiu a cadeira em tudo que é possível, pés, assento, encosto, material, cor, tamanho, o que você faz? Depois de dividir o objeto, estamos estudando, devemos organizá-lo do mais simples ao mais difícil. Depois que você dividiu, você organiza ele do mais simples ao mais difícil. Isso tem uma herança aristotélica, mas já é um avanço, já é algo a mais. E por último, tem a enumeração, revisão e classificação das partes. Então você enumera quantos pés são, depois você revisa, depois você faz uma classificação, você coloca nas caixinhas. Então, basicamente, o método científico é isso. Aqui o Meditações. Então, vamos entrar, mas a gente vai aprofundar isso na aula que vem, mas vamos entrar já. Então, se a gente sabe que o método do Descartes é colocar em dúvida tudo, ele vai começar a colocar em dúvida a existência do próprio Descartes escrevendo o texto. A primeira coisa é a dúvida dos sentidos. Ele começa a duvidar dele mesmo. Então, lembra do mito da caverna lá que nós vimos, e eu sempre cito para vocês. O que o Descartes está fazendo ao colocar essa dúvida? Ele está colocando a dúvida, será que ele não está dentro da caverna? Que o Platão escreveu, que o Sócrates falou na República?
Será que agora nós realmente estamos de frente para o computador ou para o celular estudando? Ou será que nós estamos em outro lugar e essa é uma representação do que a gente queria? Enfim, nós temos as nossas certezas, mas o que o Descartes está falando é colocar a dúvida em primeiro. A gente sabe que a gente está aqui e está tendo aula, a gente sabe, a gente sente, a gente toca, mas é colocar em dúvida, é voltar um passo atrás e colocar em dúvida. Colocar em dúvida do que sente, colocar em dúvida do que toca, colocar em dúvida. Então ele duvida dos sentidos, lembrando os clássicos. Os sentidos nos enganam, então por isso ele vai colocar em dúvida os sentidos. Ele vai colocar a dúvida dos sonhos. Nós devemos duvidar do que realmente é realidade. A dúvida do sonho, ela tem muitas camadas de profundidade. Mas uma delas é assim. Como a gente sabe que quando a gente dorme, na verdade a gente não está acordando. E quando a gente acorda do sonho, a gente está dormindo. Ah, professora, a gente sabe porque a gente sente dor, porque a gente se toca, tudo mais. Mas os sentidos nos enganam. Os sentidos nos enganam. De novo, nós temos as nossas certezas, mas é colocar dúvida à frente. É se colocar em dúvida, colocar dúvida a sua existência e tudo mais. E aí vem a dúvida do gênio maligno. Devemos duvidar se Deus realmente quer que encontremos a verdade. Naquela alegoria lá da caverna, será que Deus quer que alguém saia da caverna? Porque se Deus, seja ele qual for, cristão, muçulmano, seja qual for o Deus que você tem em mente aí, se ele não quiser que a gente encontre a verdade, então ele é um Deus maligno. E ele poderia estar nos enganando. Como a gente sabe que esse Deus ele é maligno? Ele não é maligno e ele está nos enganando. A gente não sabe. De novo, temos a nossa certeza, as nossas rotinas, os nossos trabalhos, o nosso dia a dia. Então, essa dúvida, Nicole, para ele não tinha. Ele tinha certeza que Deus existia. Mas ele considerava a hipótese das ações dele serem guiadas não pelo Deus que ele acreditava, mas por um Deus maligno. Por um Deus intermediário. Então, esse mundo aqui ainda não existe ateísmo, ainda não existe essa crítica de Deus. Deus ainda é como é que fala? Um consenso geral. Mas aí ele está colocando a hipótese não do Deus, mas ele está colocando a hipótese do gênio maligno, que nos engana sempre. Giovana, o Deus intermediário pode ser considerado a nossa consciência? Então, não, na verdade não, Giovana, ele está querendo dizer algo externo mesmo, algo que é muito mais forte, muito mais poderoso que a gente, que está no campo da metafísica, não está no campo do físico, e que nos enganam. Ele dá o exemplo no texto, a gente vai ver com calma na semana que vem, mas ele dá o exemplo no texto de, por exemplo, pensa um Deus maligno, Giovana, que engana a gente toda vez que a gente fala que 2 mais 2 é 4. Toda vez que a gente faz a conta 2 mais 2 igual a 4, é um Deus maligno que entra e muda a nossa consciência. Entende? Pode falar, Emily, fica à vontade. Eu não entendi muito bem essa questão sobre o gênio maligno. Você explicou um pouquinho melhor agora, mas se você pudesse explicar um pouquinho mais. Claro, a gente vai ler esse argumento também na semana que vem. Ele fica meio nebuloso agora porque a gente não está lendo. Mas, então, é assim. Existe Deus, normal para ele, acredita, Deus cristão lá, mas entre nós e o Deus pode existir um intermediário que é um gênio maligno, ou um Deus maligno mesmo. Sei lá, um demônio aqui para a gente utilizar a palavra do nosso linguajar. E esse demônio, ele é mais poderoso que nós, que somos mortais, mas ele é inferior ao Deus onipresente. Só que esse gênio, esse Deus ou esse demônio, ele é tão poderoso que ele nos engana. Sempre quando a gente quer descobrir a verdade, ele nos engana. É como se as nossas ações sejam o tempo todo camufladas e enganadas por ele. Mas por que ele está colocando essa hipótese, Emily? Porque ele está colocando a dúvida. Será que isso é possível? Entende? Sempre colocando a dúvida.
Ele tem certeza, ele acredita em Deus, ele ia para a igreja e tudo mais, né? Foi contemplado com méritos na igreja. Ele não tinha medo em relação a isso, mas é colocar a dúvida. A certeza ele tinha, mas é pôr a certeza em xeque. Por quê? De novo lá no mito da caverna de Platão. Será que nós não estamos dentro da caverna? E aquilo que a gente acredita que é real, que é verdade, que é Deus, na verdade não são coisas que estão manipulando para nós enxergar? Forças espirituais externas, Giovana, exatamente. Uma força espiritual externa que nos corrompe, nos altera o sentido. Parece um subconsciente isso aí, quando dizem que a gente só percebe o que quer pelos sentimentos, etc. Mas a verdade está no subconsciente. Mas é que hoje a gente pensa como subconsciente sobre algo da psicologia, né? Algo dentro de nós. Mas o que ele está falando é de algo exatamente fora, assim, de alguém que nos engana, como um vilão mesmo de desenho, seja o que vocês têm em mente, assim. Alguém que faz o mal pra gente, só que a gente não percebe. Aí é que tá, a gente não percebe. Como que, sei lá, você tá com um copo de água e vai alguém coloca um veneninho no copo e você bebe, sente alguma coisa ruim. As coisas acontecem e a gente não percebe. Por que eu tô falando tudo isso? Porque ele coloca na dúvida. Será que isso é possível? Ele chega à conclusão que isso é possível. Será que ele tem como comprovar que isso não está acontecendo? Aí a gente aguarda para a aula que vem. Eu não vou falar para não dar spoiler. Como que a gente caminha, percorre para pensar se isso tá ou não, ou como a gente pensa sobre isso. Aí é o caminho da aula da semana que vem. Não quero dar spoiler. Bom, dúvidas antes. Eu tenho aqui, eu separei umas questões do Enem para a gente tentar fazer agora. Tem umas 3 questões, eu acho. A gente pode tentar fazer. Ou se vocês quiserem, a gente pode deixar para a semana que vem, depois da aula do Meditações, que vai ficar um pouquinho mais condensado as coisas. Aí é com vocês. Primeiro, dúvidas. Espaço para dúvidas, perguntas. Vitor, sempre presente aí, quer falar alguma coisa, perguntar. Meninas, fica à vontade. Ficou tudo tranquilo em relação ao mundo moderno? A importância desse mundo moderno em transformação? Tá, então vamos lá. Vamos fazer essas questões então aqui. A gente vai votar nisso na semana que vem, mas vamos fazer só para ver se vocês estão tranquilos em relação a isso. Alguém quer ler? Se habilita a ler? Pode ler então, Emily, fica à vontade. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. O texto 2 também é para ler? Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva essa suposta ideia? E, se for possível, atribuir-lhe qualquer impressão sensorial. Isso servirá para confirmar nossa suspeita. Muito bom. Então, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, vamos lá, A, defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. B, entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. C, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. D, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. E E, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. E aí, se vocês estivessem no vestibular? E, Vanessa C, Vitória C.
Valéria aí, Ana Maísa aí. Tá, estamos divididos entre E e C, né? Bom, quem acertou, quem falou E, acertou. Por que que não é a C? Né? Eu vi que tem muita gente que colocou a C. Vamos voltar só a entender. Tem mais uma questão aqui, mas eu não vou fazer a próxima questão para não tomar muito tempo de vocês. Então, ó, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Vamos voltar agora. Peraí. Aqui. Já experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. Se os sentidos são enganosos, eles não nos ajudam no criticismo, representantes do criticismo. Não, na verdade, eles não são críticos. Muito pelo contrário. Quando a gente vê alguma coisa bonita, a gente fica hipnotizado por essa coisa bonita. Quando a gente toca alguma coisa gostosa, a gente coloca a mão num saco de feijão, né? A gente sente uma coisa, a gente fica hipnotizado. Então, eles não são representantes do criticismo quanto à gênese. Pelo contrário, os sentidos nos enganam em relação ao conhecimento. Mas a gente vê mais questões. Mas o criticismo usa os sentidos, então? Boa pergunta. Vanessa, o Kant, que nós vamos ver mais para frente, ele vai fazer um amaranhado, ele vai relacionar o racionalismo com o empirismo, os sentidos com a dúvida, e aí os sentidos vão se basear na crítica. Por enquanto, não. Até aqui onde nós vimos, não. O criticismo não usa os sentidos. Ou você usa os sentidos e aprende na prática pelo empirismo, ou você usa o rácio. E aí, ao usar o rácio, você ignora o que os sentidos estão trazendo. Que aí eles nos enganam, e aí, de novo, remete àquela imagem do mito da caverna lá. Estão todos aprisionados na caverna, vendo representações que não são a verdade. Acho que é isso. Não vou tomar mais o tempo de vocês, né? Dúvidas, perguntas e comentários. Fiquem à vontade. Tudo certo com todos, com todas? Então é isso, a gente fica assim. Depois a gente vê essa questão aqui de 2019, então, do Enem 2019. A gente começa com ela na semana que vem, e aí a gente fica no Descartes a aula inteira. Obrigado pela participação de todos. Valeu, Guilherme, você está por aí. E tamo junto, gente. Se cuidem, não peguem Covid. Beijos. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Giovana. Até a próxima, até semana que vem. Boa noite, Valéria.